Nesse vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para tu sempre acertar o enquadramento na tua foto. Então, bora lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil e eu sou o criador do projeto jornadadafoto.com.br e lá tem muita informação gratuita e valiosa para fotógrafos de todos os níveis. Então depois desse vídeo não te esquece, passa lá no site e começa a aprender mais ainda hoje. Quando a gente pensa nas nossas fotos, é fácil a gente pensar assim na moldura apenas como o detentor do conteúdo, onde tudo que está dentro dessa moldura é muito mais importante do que as bordas. E por mais fácil que seja pensar assim, é um erro que nos impede de usar uma das ferramentas visuais mais fundamentais e poderosas que a gente tem. A moldura é muito mais do que o balde que a gente despeja o conteúdo. É a tela na qual a gente pinta a nossa imagem e é a nossa primeira, em alguns casos, a mais importante restrição. A moldura em si. Quando a gente fala de composição, quase sempre a gente toma decisões sobre como a gente vai organizar os elementos na cena. Mas a questão não é apenas como a gente vai organizar em relação aos outros objetos, mas sim como a gente organiza os elementos em relação uns aos outros dentro do quadro. As mesmas escolhas de composição que a gente faz para uma orientação horizontal, elas podem não funcionar para orientação vertical. E as escolhas que a gente pode fazer para um quadro mais achatado e longo, tipo panorama, elas podem não funcionar para um quadro quadrado. Todos esses aspectos, esses quadros, eles dizem para o leitor para ler a história de maneira diferente. Eles te forçam a olhar em maneiras diferentes também. Os quadros diferentes, eles são vivenciados de maneiras diferentes. E para o fotógrafo, eles permitem algumas escolhas e desencorajam outras. O fato de que muitas vezes não é possível reenquadrar uma imagem depois de feita, significa que essa é uma das escolhas mais críticas que a gente pode fazer. E certamente, no que diz respeito à composição, a hora de escolher o quadro é antes de fazer a fotografia, quando tu está lá em campo. Qual a orientação desse quadro? É muito fácil presumir que a gente vai escolher o nosso enquadramento com base no assunto. A gente até chama os quadros verticais de orientação retrato e quadros horizontais de orientação paisagem. Eu entendo, mas essa deve ser uma maneira mais simplista e inútil de ver as coisas que eu posso imaginar. O que determina a orientação do quadro não é o assunto, mas o que o fotógrafo quer dizer, como ele deseja que a imagem pareça e o tipo de história que ele quer contar. E sim, às vezes os objetos presentes na cena, combinados com as escolhas que a gente acabou de falar, eles vão ditar sim qual quadro é melhor que o outro. Mas essa deve ser apenas uma consideração. E provavelmente não a mais importante. Te lembra de que a orientação do quadro determina como a história visual é lida. Se for vertical, a gente lê de cima para baixo. E se for horizontal, então a gente vai ler da esquerda para a direita. Então, que tipo de história tu está contando? Se tu quiser que eu olhe para o rosto da noiva, por exemplo, olhando para a nova aliança de casamento dela, uma moldura vertical pode enfatizar o gesto melhor do que uma horizontal. Se duas pessoas estão conversando na rua, olhando uma para a outra, pode ser que a moldura horizontal seja uma escolha mais forte para reforçar a relação visual entre essas duas. Como a tua imagem vai ser lida e como tornar essa experiência de leitura o mais forte possível é a primeira consideração, não a altura ou a largura do objeto. Há muitas maneiras criativas de acomodar tudo isso aí, sendo que apenas uma delas é a escolha de uma moldura alta ou larga. E dito isso, uma das grandes ferramentas do designer gráfico, do fotógrafo, é o elemento repetido, que a gente vai discutir em outra aula. O elemento repetido, ele é poderoso, porque cria um eco visual e reforça o objeto que está sendo fotografado. Então, pode ser que uma moldura vertical te ajude a reforçar a verticalidade de árvores e pinheiros. Mas se essa fileira de árvores for uma linha muito mais longa no horizonte, o quadro horizontal ele pode refletir melhor a horizontalidade dessa linha. E seja qual for o quadro que tu escolher, te certifica de fazer isso com intenção, sabendo que é uma escolha que tu está fazendo, ela vai funcionar com ou contra a tua composição. E dessa forma ela vai ou fortalecer ou vai enfraquecer a experiência do leitor. A gente tem que tomar muito cuidado com a escolha. E o aspecto desse quadro, também conhecido como aspect ratio no inglês. Se a escolha da orientação do quadro é sobre verticalidade ou horizontalidade, então a escolha da proporção é sobre o quão vertical ou quão horizontal vai ser a tua imagem.
é também a questão de proporção. Quão vertical em relação ao horizontal. Os fotógrafos eles não falam muito em termos de linguagem visual, o que é uma pena, porque eu acho que revela que a gente não está realmente ciente disso, do que a gente está fazendo. A gente normalmente não fala sobre harmonia, equilíbrio, proporção. E essas são ideias muito importantes quando a gente fala sobre o aspect ratio. Em vez disso, por causa da nossa história e como as nossas imagens são usadas, a gente muitas vezes recorta a imagem, digamos, para caber no Instagram, e não ao contrário. Esse vídeo é muito curto e essas lições já são longas o suficiente. O que eu quero que tu saiba é a importância do poder potencial dessa escolha. Tem uma razão para a gente usar as proporções que a gente usa. 2:3, 5:7, 1:1, 16:9, 4:3, em vez de um monte de corte de estilo livre, assim, aleatório. Tem tudo a ver com harmonia e equilíbrio. É uma questão de proporção e o que a gente parece achar agradável. Isso não significa que tu não pode cortar as tuas imagens com uma proporção aleatória, mas faz isso com olho em toda a sensação da imagem, todo o equilíbrio e todo o sentido do quadro. Não apenas porque tu quer cortar a parte de cima ou de baixo do quadro porque tem um detalhe que está te incomodando. Para mim, trata-se de dar sentido para uma imagem. Então tá, digamos que tu optou por fotografar aquela árvore de forma vertical, mas se a sensação que tu quer passar é de alturas muito altas dessas árvores, talvez o quadro alto de 9:16 seja melhor do que um quadro mais gordinho, 4:5. E por outras razões, tu pode querer um pouco mais de espaço negativo. Pode ser que tenha outro elemento na cena que tu quer incluir e outra proporção pode ser uma escolha melhor. A minha esperança é que tu veja apenas assim, uma escolha com implicações na forma como a gente vai observar essa imagem. Olha aqui, 3 versões de proporções diferentes na mesma imagem. Quadrado, 2:3 e 16:9. E cada uma delas conduzindo o olho de maneiras diferentes. Para essa imagem, eu prefiro o 16:9. Porque ele permite usar bastante o espaço negativo, mas também me permite usar um primeiro plano muito mais proeminente, muito mais aparente, sabendo que foi o primeiro plano que atraiu minha atenção na foto. E é a maneira que eu quero que tu enxergue a foto também, que o meu telespectador enxergue a foto. E essa relação de aspecto mais longa, ela me permite fazer isso de uma maneira muito mais dinâmica, da esquerda para a direita. Os outros quadros eles não criam. E uma dica para tu estudar um fotógrafo profissional que faz isso, que eu não lembro de um que faça melhor do que isso, é o Michael Kenna. E as paisagens em preto e branco deles são muito nítidas, mas sempre muito elegantes. E as composições, elas costumam ser corajosas pela colocação de elementos e jogos de equilíbrio e tensão. Então dedica alguns minutos para olhar as galerias no site dele e também dê mais uma olhada nas fotos que ele tem. O arquivo completo dele vale a pena ser estudado. Então, se tu quer aprender mais sobre fotografia, eu vou deixar um link na descrição com um mega bônus para quem se interessar. Se tu gostou desse vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, me ajuda pra caramba isso aí. Valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!